Tem alguns orientadores que dizem o seguinte: a introdução é a última coisa que a gente faz do artigo. Aí eu pergunto para vocês, se é a última coisa que se faz no artigo, então em que momento é que você vai definir o seu problema, vai definir seus objetivos, em que momento? Então, eu tento enxergar isso na prática. Embora alguns livros dizem que o título é o último que se faz, a introdução é a última coisa que faz, porque ela vai trazer meio que um resumo ali de tudo que foi feito no trabalho. Mas existem alguns pontos que a gente já faz no início, e esses pontos fazem parte da introdução. Então, a introdução ela é a parte do trabalho que ela vai estar sempre em desenvolvimento, do início, meio e fim. No início, quando você começa a fazer o seu tema, o problema, a justificativa, você já está construindo ela. Com o andar do trabalho, sempre que você lê, faz um ajuste ou outro, ela vai passando por modificação o trabalho todo. Quando você coleta os dados, que faz a análise, você lê a introdução, você faz, eita, peraí, tem alguma coisa aqui que está desencontrando, porque não está bem casando com os resultados. Então, você vai ajustar uma coisa ou outra, não é refazer a introdução, né? Quando você tem a sua problemática bem definida e os objetivos também. Então, essa ideia de que a gente faz a última coisa na introdução, eu não sei de onde o pessoal tira isso. Porque na prática não funciona assim, certo? Tem professores que vai dizer assim, primeiro faça o referencial teórico. Aí eu digo assim, referencial teórico com base em quê? Né? Porque por mais que você diga assim, eu quero falar sobre marketing digital. Mas você vai falar de marketing digital o quê? Né? Então, você precisa definir o seu problema, os seus objetivos e, na minha concepção, o referencial teórico ele tem tudo a ver com os objetivos e a gente vai falar sobre isso. Então, pegar um aluno e dizer assim, vai fazer o referencial teórico, vai fazer as várias leituras, o que for importante você tira, mas eu acho que falta mais aí, entendeu? Termina que, numa orientação dessa forma, cada um trabalha de um jeito, ok, mas eu acho que o aluno ele fica muito mais perdido, porque se eu digo assim, vai ler sobre ambientes virtuais, é muita coisa, é muita literatura, então, para mim, tudo vai ser importante. Então, como é que eu vou filtrar o que, de fato, cabe no meu trabalho e o que não cabe? Mas se o seu orientador está lhe orientando dessa forma, então você tem que amarrar o burro no dono manda. E aí, como a gente está aqui num processo, né, a partir da minha experiência de construção desse artigo, que é o que eu entendo que seja o mais lógico, e aí você, né, que está fazendo o caminho ao contrário, no decorrer da disciplina, você vai ver que eu tenho razão. E não é que eu tenho razão porque eu tenho razão, é porque a prática vai dizer isso. Enquanto que alguns de vocês estão indo, construindo pouco a pouco, vai para a introdução, para depois chegar no seu referencial teórico, você vai estar com o seu referencial teórico e muito daquilo ali pode me servir, porque quando você fizer a sua introdução, vai ter coisa que não vai ter a ver. Entendo que, às vezes, quando o professor dá essa orientação, é para quê? É para que você se aprofunde mais na temática, né? Passe a conhecer um pouco, para dali você encontrar suas lacunas, para criar um problema, ok. Mas não chega a ser um referencial teórico, porque o referencial teórico é o quê? As teorias que são referências para o seu trabalho. E que muita coisa que você vai ler não vai ser referência para o seu trabalho. Então, talvez um caminho que possa se fazer é fichamento. Então, você vai dizer assim, a Anitta vai ler um trabalho, ela vai fazer um fichamento, anotar ali 2, 3 parágrafos, as ideias principais que ela achou interessante, mas aí ela vem nessa construção aqui junto com a gente, né? Como é, meu Deus? Quebrada, semana para semana, ali devagarzinho. Quando chegar na hora de fazer o referencial, que ela já leu uma parte, que ela já fez fichamento de alguns trabalhos, ela vai dizer, eita, aquela parte cabe aqui, aquela outra que eu li não cabe mais, porque não faz mais sentido. Então, assim,
A minha intenção, né, e o propósito dessa disciplina não é invalidar ou desfazer a opinião do orientador, porque o orientador ele é o supremo. Então, ele vai orientar ou lhe desorientar. Você pode fazer o caminho que ele está lhe dizendo, mas, conforme o andamento da turma, quando chegar lá na metade, você pode se sentir que perdeu tempo ou que está tendo retrabalho, porque é um caminho a ser seguido, entendeu? Então, eu estou dando essa explicação, porque realmente tem pessoas que trabalham dessa forma. Ah, começa pelo referencial teórico. E, sinceramente, eu acho que isso fica muito vago. É dar uma carga de leitura para vocês que não se faz necessário. Principalmente que estudante de graduação não tem esse, e a gente, a sociedade como um todo, mas estudante de graduação não tem essa maturidade, está lendo muita coisa, está lendo muito artigo, e que depois, se a gente pegar tudo aquilo ali que a gente leu, ou uma parte daquilo, e a gente viu que não serviu, já começa a desmotivação, do tipo, eu li para quê? Conhecimento é bom, mas eu acho que a gente precisa ser mais objetivo, porque já é uma coisa penosa. Então, esse caminho que eu estabeleci é o que eu faço no dia a dia, quando eu vou construir um artigo. Vamos pensar no tema, vamos pensar na problemática, vamos pensar o que é que justifica esse trabalho, vamos para a nossa pergunta, problema. Agora a gente vai para os objetivos, definiu tudo isso. Com os objetivos, eu sei quais são os subtópicos do referencial teórico, e eu sei eu sei qual é o caminho que eu vou tomar para construir o meu questionário. Então, sem os objetivos, sem o problema, eu vou fazer referencial como? Talvez Jordano, que tenha um pouco mais de experiência, tenha feito outros TCCs, possa dar uma opinião também sobre isso. Se você quiser colaborar, viu, Gil? Fique à vontade. Entenderam? Então, assim, vamos seguir no baile. Vocês fiquem à vontade aí com seus orientadores, mas eu acho que é complicado, enfim, vamos lá. Então, vamos seguir, né? Depois da justificativa, algo simples, nada de muito rebuscado, a gente vai partir para o problema, a nossa problemática. Quando a gente encontrar o nosso problema, estamos um passo da solução, porque a gente só pode ter ou vislumbrar alguma solução quando a gente tem um problema, quando a gente identifica ele. Se eu identificar, hoje eu me acordei com uma pingueira na minha casa. Então, eu já identifiquei a problemática como um todo, né? Uma pingueira. E essa pingueira está vindo por onde? O que foi que aconteceu? Então, quando eu vou escavacar, que vou descobrir, pronto, agora sim eu sei como solucionar isso, porque eu sei exatamente de onde está vindo essa água, de onde está vindo esse buraco, vamos tampar ali. Então, o problema é uma parte do trabalho e que não é tão fácil. Esse sim é difícil. Esse sim é bem mais difícil do que a justificativa, porque é algo que você, de fato, precisa problematizar. Encontrar um problema que vai fundamentar, que vai gerar novos objetivos, que vai gerar os objetivos para dar perna para você fazer uma coleta de dados, para propor soluções ou identificar as causas daquele problema. Então, assim, tudo gira em torno do problema. Um artigo, uma pesquisa científica, tudo gira em torno de um problema. E às vezes a gente encontra um tema, mas o problema é o problema. O problema é o problema. Como que a gente vai encontrar o problema, né? E aí, nessa fala de Mona Lisa, quando ela diz, quero falar sobre marketing digital, mas eu não encontrei ainda. Por que você não encontrou o problema? Então, agora a gente vai refletir um pouquinho, pensar o que é que pode me levar a identificar uma situação como um problema e ser um problema de pesquisa. Inclusive, eu tinha até uma live agendada para amanhã de noite, mas eu desmarquei, porque eu estou com muita coisa, sem condição de estudar. E esse menino que me convidou, ele é estudante de letras em inglês da UEPB e ele está na Jordânia fazendo intercâmbio. Então, um problema social, ele transformou num problema de pesquisa e ele foi para a Jordânia coletar dados para fazer o seu TCC. Então, gente, um problema pode ir muito além.
Certo, Gilmane? Mas espera aí, a pergunta problema é depois da problemática, certo? Vamos lá. Entendeu? Então, assim, esse colega, ele foi para a Jordânia por conta de um problema de pesquisa que foi gerado a partir de um problema social. Então, ele tinha uma questão de, como era, meu Deus, era ressocialização como é aquele pessoal que vem de outros países? A palavra não é fugido, não, mas é tipo isso, a pessoa que vem de outros países. Como é o nome? Refugiado, isso, Jordão, pronto. Então, o problema dele era em torno dos refugiados que vinham de outros países, que não sabia falar inglês, então, em torno disso. Ele, como estudante e também professor de inglês, foi para a Jordânia e estava lá ensinando o pessoal a falar inglês e a falar português. E ele não sabia árabe, então ele teve que, quando chegar lá, aprender árabe para falar com o pessoal. Então, assim, às vezes a gente, meu país é terra, meu país são todos nós. Pois é, Giordani. Então, assim, para vocês verem o quanto que uma problemática ela inquieta a gente demais. Não, não é para enviar agora, não, Yasmin. Para você só fazer e construir, entendeu? O dia que vocês vão me enviar tudo isso é dia 15 de outubro, dia do professor. Dia do professor, eu vou ter esse presente de receber a primeira versão dessa introdução do TCC de vocês. Olha só, que coisa linda. Entendeu? Então, assim, a problemática, vocês vão olhar, então, assim, Mona Lisa, olha para o marketing digital. Aí você olha para o que te motivou a investigar esse tema. Porque é o tema do momento, é o atual, né? Essas mídias impressas já não tem mais tanto alcance, então o mundo está digital, né? Então, mas qual é o problema que você enxerga nisso aí dentro do secretariado? Aí você fazendo isso é o que eu estou pensando agora, tá? Fazendo uma comparação. As empresas usam marketing digital para quê? Para se divulgar, para alcançar clientes, para fortalecer as redes, para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o secretariado pode utilizar as redes, se fazer uso do marketing digital para esse mesmo fim? Teoricamente pode. Ou não? Tem que pesquisar para saber. E se pode, ele está fazendo isso. Então, é um problema, talvez. É uma ideia, certo? Aí a gente vai ter essa problemática que depois a gente vai chegar na pergunta-problema. Então, vamos lá. O que é a problemática? O que é a problemática? A problemática é a proposição acerca de uma situação que requer mais e melhor conhecimento daquela que se tem no presente instante. Então, se eu preciso conhecer um pouco mais do marketing digital do conhecimento que eu tenho, ok, isso é um bom passo. Tem algo aí nebuloso, tem algo aí que eu não estou compreendendo, tem algo aí que eu não estou enxergando, isso aí requer um estudo para me aprofundar nessa temática, ok. Quando você parar, ler alguns artigos, inclusive seguindo aquela dica de ouro da Belle, aquela dica de ouro, de ir lá nas considerações finais, ver sugestão de pesquisa futura, aí você vai começar a identificar alguns problemas que algumas pessoas que estudaram sobre marketing digital já começaram a indicar, né? A problemática também é uma situação não resolvida ou indeterminada, não é? Então, quando ela é chamada de problemática. Então, torna-se problema no preciso momento em que é submetida à investigação. Então, a gente vai identificar um problema e a gente vai investigar a fundo como é que está ocorrendo aquilo ali, qual é a causa e tudo mais. Essa investigação pode ser uma investigação teórica, vou para a literatura para entender, ou a literatura é insuficiente, eu preciso ir para campo, eu preciso entrevistar algumas pessoas, eu preciso questionar, eu preciso para poder compreender melhor. Terceiro ponto,
A problemática também é o ponto de partida, foi o que eu falei. Tudo da pesquisa gira em torno da problemática. Por isso que ela é o nosso ponto de partida, gente. Nosso ponto de partida não é um referencial teórico, né? Nosso ponto de partida é um problema. Se você tem, ótimo, excelente. Se você tem um problema, levanta a mão para o céu e agradeça a Deus. É sério, porque arrumar um problema e transformar em um problema de pesquisa não é fácil. Então, ele é o nosso ponto de partida. Ele é delimitado e formulado em relação à situação em que pressupõe, de um lado, o conhecimento já produzido e, de outro, o conhecimento a ser produzido. Então, o que é que já tem hoje de produção feita no secretariado remoto, feito no marketing digital, feito... E o que é que vai... E qual é o conhecimento que vai ser produzido a partir dessa pesquisa? Então, isso aí gira tudo em torno da problemática. Aí, agora, vamos lá. Quando você definir a sua problemática, essa problemática ela deve vir fundamentada, teorizada, é bem mais do que a justificativa. Então, deixa eu ver. Eu não estou me lembrando de nenhum exemplo, mas, tipo, para você justificar esse problema, então você tem que ir para a literatura, você tem que ler alguma coisa para exemplo. Exemplo agora na minha tese. Exemplo na minha tese. Inclusive, teoricamente, fui mexer na casa de abelha. Por quê? Porque eu peguei um autor que, no ano de 1998, inclusive, eu achei esse livro no sebo e comprei. Por quê? Porque era a fundamentação do meu problema, então eu ia buscar esse livro nem que fosse na China, porque eu precisava de uma citação direta desse livro. E o autor desse livro dizia que a educação ambiental ela está entrando em descrédito. Isso em 98, está entrando em descrédito. Não se tem mais, a educação ambiental não se tem mais tanta credibilidade diante da ausência de resultados. E aí eu pego esse autor para confrontar ele e pego algumas pesquisas feitas, inclusive internacional, eu acho que foi feita ou em Portugal ou na Espanha, de uma pesquisa feita com várias instituições de ensino superior, em que mudou-se a realidade ambiental e a percepção das pessoas e as práticas sustentáveis a partir da educação ambiental. Então, se fulano diz que a educação ambiental está em descrédito e um outro grupo vem lá e comprova resultados a partir da educação ambiental, o que está em descrédito é, de fato, a gestão. Então, eu peguei um autor, peguei outro para confrontar, e agora eu vou dizer, a partir disso, eu, enquanto comunidade acadêmica da UFPB, digo que o plano de gestão da UFPB não é, ou pode não ser tão eficiente, porque não tem educação ambiental. Então, o problema não está na educação ambiental, que é uma ferramenta, que é uma estratégia, mas em si, no plano que foi estabelecido, com a ausência dessa educação. Então, percebam que eu enxerguei um problema. Eu enxerguei um problema. As pessoas, a comunidade da UFPB, ela não é educada para o meio ambiente. No meu achismo, eu digo isso. Mas o achismo não funciona. Então, eu fui na literatura, encontrei um autor que começa a dizer isso da educação ambiental, né, que está em descrédito e tudo mais, para pegar outros, para apresentar dados diferentes e agora fundamentar a minha pesquisa. Então, quando vocês pensarem na problemática de vocês têm que encontrar alguém que possa sustentar isso, entendeu? Ou não, né? E aí, tudo isso é feito no texto. Um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, se forem necessários, porque você vai ali, problematizando a situação. Por fim, quando você termina de fazer a sua problemática, com um parágrafo, 2 parágrafos, 3 ou 4, aí você tem que fechar essa problemática com a pergunta-problema. Então, essa pergunta-problema, ela vai resumir, tá certo? O seu problema.
O problema, ele deve ser encaminhado como uma pergunta, que é o que vai gerar pergunta-problema. Então, tem que separar essas definições. Problemática é a problematização, é a contextualização do problema, é a fundamentação do problema. E a pergunta-problema é o problema em forma de pergunta. Então, vocês precisam ter isso claro na mente de vocês. Quando o orientador perguntar qual é a tua pergunta-problema, ele quer a pergunta. Qual é a tua problemática? Ele quer toda a historinha. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, você deve elaborar uma pergunta que deverá ser respondida. Aí, a partir da pergunta, veja só, vamos aqui fazer uma pergunta, quero ver quem responde. A gente está aí na problemática, vamos gerar uma pergunta-problema, que essa pergunta deve ser respondida. Então, quando ela for respondida, é porque a gente vai estar respondendo o quê? Também, além da gente responder a pergunta-problema, a gente vai estar respondendo o quê também? Eu tenho uma pergunta-problema, aí eu vou coletar dados para responder essa pergunta, né? Mas as respostas dessa pergunta é a pergunta também, é a resposta também de quê? Cri, 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 cri. Ninguém chuta aí, ninguém. A justificativa? Não, a justificativa não. Só tem um único elemento que a gente não falou ainda da introdução. Já falou. Isso. Vai responder os objetivos. Por isso que é uma coisa ligada na outra. Então, vamos lá. Preste atenção, né? Você já sabe que a pergunta da gente tem tudo a ver com os objetivos, mas vamos falar um pouquinho da pergunta-problema. Nessa pergunta-problema, a gente vai fazer ela de forma mais objetiva possível, que faça a gente compreender melhor aquela dúvida. Então, não tem que ser uma pergunta com um parágrafo de 4 linhas. Não, é uma frase, minha gente. Qual o impacto disso aqui no outro? De que forma o secretariado executivo utiliza o marketing digital para se colocar no mercado de trabalho? Pronto, acabou-se. Então, é uma coisa assim, bem objetiva. E aí, essa pergunta-problema, ela consiste em dizer, de maneira clara, qual a dificuldade com a qual nos defrontamos e que pretendemos resolver ou sugerir soluções. Então, algo bem curtinho. Aí, veja, a pergunta-problema. O problema é original, que vai começar a casar com a justificativa, né? O problema ele é relevante, eu tenho possibilidades reais para executar tal pesquisa, porque às vezes a gente pensa alto demais, né? E aí o tempo que a gente tem, a infraestrutura, o acesso, não permite a gente fazer uma pesquisa, de ir para campo, de coletar não sei quantas respostas. Não, então, o que é que dá para fazer? Considerando esse momento remoto da gente, o que é que dá para fazer nessa questão da pesquisa? Aí, até que minha tese, eu não posso coletar dados. Por quê? Porque se eu fizer um questionário e eu for aplicar, o retorno do questionário ele é baixíssimo. Então, eu quero aplicar manualmente na mão de todos os estudantes lá do Campus 4. Enquanto que eu estiver nessa pandemia, a minha tese está comprometida, porque eu não vou conseguir coletar dados. Mas enquanto que eu não consigo coletar os dados, eu vou fazendo o quê? O referencial teórico, já que a minha introdução está pronta, teoricamente, né? Minha introdução tem problema, tem problemática, tem pergunta-problema, tem justificativa, tem os objetivos, o que me dá suporte para eu desenvolver o referencial teórico. E diga-se de passagem, o meu projeto, quando ele foi homologado agora no mês de junho, só o projeto ele tinha 26 páginas.
como eu tenho facilidade para escrever, então nessa hora é bom para mim, né? Porque uma tese vai ir para no mínimo 100 páginas. Então, o projeto tinha 26 páginas, só a introdução tinha 6 páginas de introdução, com muita fundamentação, né? Então, assim, alguma experiência minha na elaboração desse artigo tem que servir, né? Fiz o referencial teórico, não foi lá essas coisas, precisa realmente destrinchar mais ele. E aí, a minha orientadora disse, pronto, já que você está com a introdução bem encaminhada, eu acho que ela está ótima, você precisa agora fazer o referencial teórico. Isso ela falou comigo, segunda semana de setembro, eu disse, deu prazo, tá bom, 30 de setembro, eu lhe mando um capítulo da tese, só acho que são 3 ou 4. Eu lhe mando um capítulo. Ela disse, ok, quando foi ontem de manhã, veja, eu estou com uma orientadora que é tipo uma cópia de Belle. Ontem de manhã, dia 30, ela mandou uma mensagem para mim perguntando como era que estava o desenvolvimento do referencial teórico e pedindo para eu marcar um novo prazo, já que o final de setembro chegou. Aí eu peguei, né, como eu sou um pouco desaforada, disse a ela que ia até meia-noite, né, 30 de setembro. Então, ela quer dizer assim, né? Já passou o prazo, me deu um novo prazo que você vai cumprir. Eu disse, professora, eu estou finalizando o referencial teórico. Eu estava com 4 páginas quando eu entreguei na primeira vez, agora está com 7. Mas, na minha concepção, ainda não está bom. E só esse ponto deve ir para umas 10, 11 páginas, só um capítulo. Na minha concepção, quando vier a avaliação dela, ainda pode ser mais. Eu disse a ela, domingo eu lhe entrego, né? Então, domingo eu tenho um capítulo de uma tese para enviar, e tenho um capítulo da e-book também para fazer. E aí a gente está construindo esse referencial teórico, construindo o meu questionário já para o comitê de ética e tal. Por quê? Porque eu não posso coletar dados. Para quando chegar o ano que vem, a minha expectativa é que a gente volte ao modo presencial, já tenha vacina e tudo mais, que é para eu poder coletar esses dados. Então, eu tenho possibilidades reais de executar essa pesquisa? Eu tenho. Mas se o ano que vem a gente não voltar, se o ano que vem a gente continuar no remoto, o que é que eu vou fazer? Ter que executar o plano B, né? Chorar, sentar e chorar, porque eu vou ter pouco retorno de questionário e isso aí pode comprometer totalmente a minha pesquisa, né? Que, inclusive, Joseime que está me ajudando com a estatística, né? Claro, vocês já deveriam saber disso, né? Porque eu tenho que me preparar para uma coisa, eu não vou fazer que nem a minha amiga, me arriscar numa coisa que eu não tenho domínio. Numa coisa que eu não tenho domínio, quem vai se arriscar é o meu colega, né? Joseime que está me ajudando. Mas eu vou cair de cabeça na análise qualitativa, interpretativa, que é o que eu gosto e que é o que eu sei fazer. Para que no dia da minha defesa eu seja aprovada, né? Com louvor, em nome do Senhor. Então, eu terei tempo suficiente para investigar essa questão. A princípio, eu tenho. Agora, se a gente não voltar para o modo remoto, então compromete tudo. A ponto da gente ter que mudar algumas coisas, entendeu? Então, esse meu planejamento de fazer uma análise comparativa com os estudantes, com não sei o que, talvez vai ter que mudar. E, tipo, é cacete. Então, é isso, minha pergunta problema. Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Para vocês verem como é uma pergunta dentro de um trabalho. Aí você vem lá contando toda aquela história, contando, e vai encerrar com uma pergunta. Exemplo 1. Para tanto, apresenta-se a seguinte questão norteadora de estudo. Por quê, gente? Porque o problema é o que fundamenta tudo, é o ponto de partida. Então, para ficar uma coisa bonita na escrita, a gente coloca questão norteadora de estudo. A implementação de um plano de carreira pode contribuir para o desenvolvimento e organização da paróquia e, ao mesmo tempo, servir como incentivo aos seus colaboradores. Isso é um artigo de secretariado. Todos aqui são de secretariado, tá? Exemplo 2. Aí veio lá contando a historinha, com a seguinte problemática adotada, que não é problemática, é pergunta problema, né? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, só um parênteses. Nos artigos do mundo, vocês vão encontrar muitas falhas.
A gente não tem uma receita de bolo. Algumas revistas aceitam X, outras aceitam Y, e cada pesquisador vai. Tanto que foi o exemplo que eu acabei de falar, da forma de trabalho de alguns orientadores. Eu, como professor da disciplina, eu vou orientando vocês da forma que eu faço meus trabalhos, porque é como eu enxergo algo mais lógico, para que vocês não tenham retrabalho e não fiquem perdidos, do tipo, vou escrever o quê? Mas vocês vão encontrar muitas coisas que vocês vão dizer, eita, mas não é dessa forma. Sim, lá está errado, mas o importante é você aprender o termo correto. Então, veja, conseguir problemática adotada. Quais são os processos secretariais que podem ser melhorados pela visão das secretarias executivas do campus universitário de Belém, da UFPA? Isso foi o trabalho de Raul. Quais são os processos secretariais que podem ser melhorados? Aí, para isso, ele fez um grupo focal, ele fez um grupo focal, não é o que é um grupo focal, reuniu algumas pessoas, alguns secretários, para identificar quais são os pontos que eles queriam propor melhoria nos processos. Então, assim, foi um trabalho lindíssimo. Mas veja, é uma pergunta bem objetiva que a gente consegue compreender quais são os processos secretariais que podem ser melhorados lá no UFPA. Outro exemplo. Dessa forma, eis a questão. Olha, essa também é uma forma da gente introduzir a nossa pergunta. Porque quando a gente termina a problemática, a gente não vai colocar assim, pá, uma pergunta direta. Tem que introduzir a pergunta. Por isso que vem, ó. Para tanto, apresente-se a seguinte questão. Com a seguinte problemática adotada. Dessa forma, eis a questão. Então, essas aulas vão ficar gravadas. Então, quando vocês forem escrever, tem que se utilizar desses termos. Como a utilização de ferramentas tecnológicas podem facilitar o processo de planejamento e organização de eventos no secretariado. Aí, pela pergunta, minha gente, a gente começa a entender do que o trabalho quer falar, sem a gente ler de mais nada. Como a utilização de ferramentas tecnológicas podem facilitar o planejamento e a organização de eventos. De repente, vocês aqui que já organizaram vários eventos, vocês podem ter uma opinião. Como que a tecnologia ajudou vocês quando vocês estavam planejando e organizando um evento? Entendeu? Pergunta simples e objetiva. Outro exemplo. Olha aí. Com o intuito de responder a seguinte questão de pesquisa. Vamos lá, né? Como as competências do profissional secretariado executivo podem ser utilizadas na reorganização do arquivo digital no tal lugar, tal lugar, tal lugar. Como as competências do secretário podem ser utilizadas na reorganização do arquivo digital. Aí, obviamente, vai falar de competência, vai falar de arquivamento, vai falar. Percebem que a gente não, pela pergunta, a gente já sabe o que o trabalho quer falar, bem objetivo, bem prático e bem direto. Um segundo exemplo aqui. Olha aí, mais uma forma de introdução da pergunta. Faz-se necessário os seguintes questionamentos. Quais as possíveis razões para a significativa desvalorização à profissão e aos profissionais da área secretarial ao longo da história? Quais as possíveis razões significativas para a desvalorização da profissão, para a desvalorização à profissão e aos profissionais da área? Então, ela está falando da desvalorização tanto da profissão quanto dos próprios profissionais no longo da história. E aqui o interessante que eu quis trazer para vocês é que aqui tem duas perguntas. O que tem motivado a construção de estereótipos negativos com relação a essa profissão? Então, quanto mais perguntas a gente tiver, mais objetivo a gente vai ter, mais trabalho, porque a pergunta problema, ela gera os objetivos que devem ter respostas. Então, aconselho vocês a ficarem com uma única pergunta.
Aqui, vocês conseguiram entender quais as possíveis razões que levam à desvalorização da profissão e dos profissionais? O que tem motivado essa construção de estereótipo negativo? Tenho certeza que vocês vão querer ler esse artigo. Por quê? Porque isso é algo que vocês se perguntam, é algo que já perguntaram a vocês, é algo que já foi falado em sala. Por quê que há essa construção de estereótipo negativo da nossa profissão? Por quê? Quais os motivos que levam a isso? É uma pesquisa bem interessante. E aí, chamo a atenção de vocês para uma coisa. Tem pergunta-problema que ela não vem em forma de pergunta. Mas isso aí, no meu entendimento, já é algo assim mais elevado. É de um conhecimento mais maduro, a ponto da gente conseguir colocar numa frase uma pergunta. Eu recomendo a vocês, né, e conforme as orientações do orientador, vocês trabalharem com perguntas. Por quê? Porque a frase, ela pode se perder lá na sua introdução e você ter dificuldade de responder aquilo ali. Então, vocês criam uma pergunta, uma única pergunta, não vai para duas ou para três, a menos que o orientador queira, mas foque em uma. Porque quando coloca frase, é mais difícil, certo? E aí, aqui um texto introdutório. Por isso, a problemática desse estudo questiona quais são as. Aí veja, né? Veja só como eles colocaram aqui. Eles não estão colocando a pergunta problema desse estudo. Eles estão dizendo que a problemática está questionando. Isso está certo? Está certíssimo. A problemática desse estudo questiona quais são as competências dos secretários executivos à luz do eixo das competências humanas. Né? Então, quais são as competências dos secretários à luz das competências humanas? Ou à luz da teoria das práticas de Bourdieu, à luz da teoria, entendeu? Então, assim, eles estão querendo comparar quais são as competências dos secretários baseadas na teoria X e Y. Então, aqui não teve uma pergunta, que foi uma frase, certo? Trouxe somente para chamar a atenção de vocês, porque possa ser que vocês peguem algum artigo, vão procurar uma interrogação e não vão encontrar e vai dizer, meu Deus, esse trabalho não tem problemática. Tem. Esse trabalho tem problemática, tem pergunta-problema, mas a pergunta, a questão de problema, ela foi colocada em forma de frase. Isso é uma forma madura de escrever, sabe, de compreensão. Eu acho que vocês não deveriam se arriscar dessa forma, deveria ficar na pergunta. Enfim, acho que hoje o caldo foi grosso, hein, minha gente? Justificativa, problemática, pergunta-problema, dúvidas, quero ouvir vocês agora. Hum? Assim, não tem nada para falar. Podemos continuar, então. Que hora é essa? 9h10. Dá para seguir um pouquinho? Acho que dá. Deixa eu ver. Não, deixa eu só encerrar, então, no objetivo geral, porque vocês vão ver que. Cadê o povo, né? Pois é, né, Aline? Esse povo tá fogo. Deixa, a gente vai seguir aqui até o objetivo geral, certo? Porque tem tudo a ver. E aí, quando a gente voltar dia 15, eu sigo com os objetivos específicos. Vejam só, preste atenção que agora, daqui a pouco, vem a dica de ouro, mais uma dica de ouro de Berle, que você não vai ver esse em canto nenhum.
Qual é a minha primeira dica de ouro? Quem lembra? A minha primeira dica de ouro, qual foi? Hein? Quem estava aqui nas primeiras aulas, responda aí para os nossos coleguinhas que faltaram. Qual é a minha primeira dica de ouro? Aquela dica que é a solução dos seus problemas, que você não encontra em livro nenhum, mas que Belle lhe deu essa dica de ouro. Hein? É sério, Mona Lisa, foi uma dica de ouro. Mas esse pessoal tá perdendo ouro, tá jogando ouro fora. Bora, cadê? A Anitta estava na aula, Jussara, Giordani. Sim, mas diga qual foi a dica. A dica de ouro é pública. Diga aí para ajudar os colegas. Minha gente, compartilhe conhecimento. Eu Calma, tenho, professora, é muita anotação, elas estão procurando. Pensa aí, 2 aulas são 2 aulas. mas a dica de ouro ela tem um lugar guardado no coração. Foi uma e hoje eu vou dar outra. A dica de hoje é outra dica de ouro. Ninguém lembra? Jussara, Bruna? Isso mesmo, das recomendações. Acho que eu falei hoje, não foi, Mona Lisa? Eu falei hoje. Vamos lá, dica de ouro. E esse pessoal não está guardando. A dica de ouro, a primeira dica de ouro que eu dei foi: se você está com dificuldade de encontrar um tema não, um problema de pesquisa, você vai, com esse tema assim, o geralzão que você tem na sua mente, você vai fazer uma busca lá no Google, vai baixar alguns artigos que vão aparecer, vai ler o título, né? Se o título tiver a ver, você vai baixar aquele trabalho. E ao invés de você ler o artigo todo, você vai direto para as considerações finais. Nas considerações finais, possivelmente, porque não são todos os artigos que têm, mas uma boa parte tem, que são recomendações de estudos futuros. Então, muitos dos autores terminam seus artigos dizendo que aquela temática pode ser explorada de tal e tal forma, investigando tais sujeitos, abordando tal problemática. Então, é um caminho, é uma dica para você que está aí com o tema, mas sem encontrar um problema. Então, você vai ler algumas sugestões de pesquisas futuras e, de repente, você vai, aquilo vai fazer sentido para você. Você vai dizer, eita, que legal, não tinha enxergado sobre essa perspectiva. Então, vou trazer isso para o secretariado e eu acho que pode dar certo. Então, é uma dica. Essa é a dica de ouro, vocês nunca podem esquecer, nunca. Mesmo quando forem fazer outros artigos e vocês não tiverem esse problema assim, genuíno, eu olhei para um problema e quero pesquisar isso, vão na literatura, que tem muita coisa lá. A gente começa a fazer um artigo, aí a gente termina sugerindo que as pessoas deem continuidade e nem a gente mesmo dá continuidade. Porque a gente já se envolve com outro tema e vai, mas é para dar continuidade, entendeu? Então, essa é a primeira dica de ouro. Vocês não podem esquecer. Mas para o final da disciplina, eu vou perguntar de novo. Então, a primeira dica de ouro é sugestão de pesquisa futura dos artigos. E hoje vai uma segunda dica de ouro. Essa foi mesmo, Jussara. Aí o que é que você faz? Nessa dica de ouro, você pinta assim de vermelho, faz dica de ouro 1, porque hoje eu vou dar outra dica de ouro, assim, uma coisa magnífica. Então, veja, qual é o nosso caminho? A gente tem a problemática, certo? Eita, esqueci da justificativa, né? Temos a pergunta-problema, temos o objetivo geral e o objetivo específico. Qual é a dica de ouro? Né? E aí a gente tem muita dificuldade de criar nossos objetivos. Mas se você tiver
a sua pergunta problema, você já tem o seu objetivo geral. Repetindo, quando você tiver a sua pergunta problema, você já tem o seu objetivo geral. A Giordane disse que mandou para mim aqui no WhatsApp, porque ele é meu orientando, e a Anitta também, deixando claro. E ele mandou para mim a pergunta problema dele. Eu não li, não. Que emoção, né, Gil? Tá certo. Oficialmente registrado, me orientando. Já que eu confei. Não, mas já tinha sido confirmado, deste coisa, viu? Já que o convite para ser orientadora dele também foi assim, de modo público, né? Então, veja. Ele mandou para mim a pergunta. Eu não estou dizendo que está errado ou que não está, até porque eu nem li ainda. Mas se na cabeça dele ele tem uma pergunta, automaticamente ele tem um objetivo geral dele. Como é isso, Beli? Por quê? Porque é a pergunta-problema transformada em uma frase. Então, você que está aí e que desenvolveu a sua pergunta-problema, se você transformar essa pergunta numa frase e, ao invés de começar com... Eu me esqueci o nomezinho que dá no português, que é para indicar que é uma pergunta do tipo como, o qual, o que, quais, e você substitui isso por um verbo de ação, você tem uma frase de ação que é o seu objetivo geral. Entendeu? Como assim, né, Beli? Pois é. Desse jeito. É desse jeito, minha gente. Quando vocês definirem a problemática, vocês vão se encaminhar e fazer e resumir todo aquele problema numa única pergunta, numa frase de no máximo 2 linhas. Quando você fizer isso, aí você levanta a mão para o céu e agradece a Deus, porque você já tem o seu objetivo geral. Simples assim. Aí você vai pegar aquela pergunta, vai pular algumas linhas e vai reescrever ela como uma frase. Vai retirar a interrogação, vai retirar e pronto. Pois é. Então, ao invés de você ter alguns problemas, que é o que muita gente tem, quais os problemas, maiores problemas que a gente vê? A gente vê um artigo em que o problema, a pergunta problema é uma. Aí o objetivo é outro. Teoricamente, você tem que ter 2 respostas, entendeu? A do objetivo geral e a da pergunta. Mas aí o aluno, ele foca no objetivo. Então, no final de todo o processo, a pergunta problema dele não tem resposta. É passiva de reprovação? Sim, claro. Com certeza. Então, se você casar uma coisa na outra, aí você não corre esse risco de ter o seu trabalho meio capenga, né? Ah, pois é, Jussara. Eu não sei, eu acho que eu cheguei a comentar isso com a Divana, essas coisas, porque ela que pegou essa disciplina de pesquisa aplicada 2 depois de mim. E, tipo, isso que eu falo para vocês, eu utilizo para mim, minha gente. Por isso que eu digo, o que eu estou falando aqui é o que eu ensino, é o que eu faço na prática, entendeu? Inclusive, ontem, essa semana, eu estou pagando uma disciplina de doutorado que é ética e escrita científica. E aí o professor pegou e perguntou, né? Minha gente, como é que vocês fazem um resumo? Diga aí. Cada um veio dizer alguma coisa, eu disse, olha, professor, eu criei um esqueleto para eu não esquecer de nada, porque às vezes a gente tá, né, esquece de uma informação. Criei um esqueleto, isso eu vou ensinar depois para vocês. Então, eu faço um resumo assim, aí depois assado, depois. Aí ele fez, Beli, que legal, bota aí no chat. Porque, assim, às vezes a pessoa tem um conhecimento e que fala tanto, mas não fala objetivo, a gente não entende nada. Então, como eu preciso ensinar para vocês, eu precisei criar um método, uma didática para vocês entenderem mais facilmente.
Terminou que isso me ajuda. Então, quando eu faço o meu artigo, eu pego esse esqueleto que eu criei e eu boto lá comparando. Aí eu boto lá, tem isso, tem não, tem que fazer. Faltou isso, tem que fazer. Então, já fiz aqui, ok. Que é para não dar erro, que é para não ocorrer o que ocorre. Uma pergunta diz uma coisa, o objetivo diz outra. Então, é isso. A pergunta-problema é o seu objetivo geral. Então, vou só colocar alguns exemplos para vocês verem. A gente encerrou a aula, tá certo? Hoje o negócio foi puxado aqui, viu? Veja só alguns exemplos. Pergunta: como as competências secretariais implicam nas atividades realizadas pelos profissionais? Como as competências secretariais implicam nas atividades que eles realizam lá no escritório de advocacia? Qual é o objetivo dessa pergunta-problema, gente? Eu vou retirar esse como. Deixa eu pegar aqui, porque eu estou sem minha mesa. Eu vou retirar esse como. Vou retirar essa interrogação. Vou colocar aqui um verbo de ação. Olha aqui embaixo. Tá passada, né, Mona? Analisar como as competências secretariais implicam nas atividades realizadas. Acabou-se. Então, quando eu fizer um questionário que eu encontrar resposta para isso, eu estou respondendo minha pergunta também. Não vou ter dificuldade com isso. Exemplo 2. As empresas que prestam serviços de consultoria, assessoria e capacitação para escritório de advocacia contemplam no seu portfólio habilidades e conhecimentos do secretariado? De novo, as empresas que prestam serviço de consultoria e assessoria para uma indústria, para um escritório, no portfólio dela, desse tipo de serviço, é contemplado as habilidades do secretário executivo? Entenderam? Entenderam? Então, qual seria o nosso objetivo geral? Identificar se no portfólio. Eita, acho que eu mexi em tudo aqui. Socorro. Ah, voltou. Identificar se no portfólio. Aí perceba essa palavra-chave, né? Portfólio. Identificar se no portfólio das empresas e dentro das suas respectivas áreas de atuação, tipos de habilidades e conhecimentos comuns às habilidades. E assim, terminou que esse objetivo ficou confuso. Ficou confuso. Por quê? Porque ele não repetiu a pergunta, percebem? Veja como ficou complexo. A pergunta está bem objetiva. As empresas que prestam serviço de consultoria contemplam no seu portfólio as habilidades secretárias. Aí, ao invés da pessoa reproduzir isso, ela veio identificar no portfólio das empresas. Aí, essa parte aqui, ó. Cadê meu mouse? Então. Perdi meu. Ah, não, achei meu mouse. Essa parte aqui. E dentro das suas respectivas, isso não cabia aqui, não. A gente não explica o objetivo. O objetivo é o objetivo. Então, identificar no portfólio das empresas tipos de habilidades e conhecimentos que são comuns à área de formação do secretariado. Entendeu? Esse aqui foi mais complexo para vocês entenderem como ficou essa confusão aqui. Por quê? Porque ele não repetiu a sua pergunta, foi tentar criar outra coisa e terminou. Ele está falando a mesma coisa, mas está confuso. Aí, mais um exemplo. Como o profissional de secretariado pode contribuir na padronização dos processos internos de CD1, CD1, CD1? Como o profissional de secretariado pode contribuir na padronização dos processos internos? Então, é como se a gente fosse pegar a coordenação do secretariado e a gente vai querer padronizar
tudo que é processo. Vai abrir processo de dilatação de crédito, processo de prorrogação de curso, processo de não sei do quê. E aí, a gente vai padronizar. Então, de que forma que o secretário ele pode contribuir na padronização desses processos? Essa é a pergunta. Como o profissional de secretariado pode contribuir na padronização dos processos internos? Não. Qual é o nosso objetivo? Alguém arrisca dizer? Alguém arrisca? Como o profissional de secretariado pode contribuir na padronização dos processos? O objetivo seria o quê? Pode escrever no chat se quiser, ou pode falar. Tá mudando as coisas, né, Gil? Muito bem, isso faz parte do aprendizado. Tá, vou esperar vocês, vou esperar. Esse aí tá facinho, esse aí tá facinho. Tá mesmo que deu primeiro, bem objetivo. Como o profissional do secretariado pode contribuir? Aí, o objetivo seria o quê? Com certeza, Gil. A gente tira essa interrogação, a gente tira esse como. Isso pode, Mona Lisa, pode. Por quê? Essa pergunta de Mona Lisa é importante. Veja só. Se a gente colocar assim, ó, vou pegar já o que Gil falou, né? Identificar se o profissional do secretariado. Ótimo, show de bola. Se a gente não coloca o se, porque o se é uma condição de dúvida, né? Identificar se o profissional do secretariado ele pode contribuir, certo? Se eu não tenho esse se, aí pode, eu já estou dizendo que o profissional do secretariado ele pode contribuir. Então, se eu já estou dizendo que ele pode contribuir, então a minha pesquisa não é isso, entendeu? Eu não quero saber se ele pode contribuir. Então, se é muito propício. Por quê? Porque ele está colocando a dúvida. Identificar se um profissional pode contribuir. Aí, no questionário, eu vou identificar isso. Agora, quando eu digo, conforme está aqui, averiguar de que maneira, veja, averiguar de que maneira o profissional do secretariado pode contribuir, nananana. Ele já está dizendo que o secretário pode... Oi. Não, é porque assim, eu estava aqui lendo essas opções aí que você estava falando. Quando você fala assim que... Quando você usa, no caso, o se, é como se você não soubesse se há uma contribuição ou não. Isso. Nessa segunda opção aí de averiguar de que maneira, você já está dizendo entre linhas que ele colabora, que ele contribui de alguma forma, né? Isso mesmo, Gil. Isso mesmo. Então, se eu já estou dizendo que ele colabora de alguma maneira, provavelmente, no meu referencial teórico, isso está claro. Alguém vem dizendo, em alguns outros trabalhos, que o secretário contribui para a padronização do serviço, melhor, padronização do processo. Mas eu quero averiguar como que ele pode fazer isso nesse local específico. Então, caberia as duas situações que vocês colocaram. Caberia o identificar se e cabe essa, averiguar de que maneira. Mas percebam que são coisas diferentes, mas que as duas estão certas. Entendeu? Aí, aqui, nesse averiguar aqui, quando a gente já vem dizendo, se a gente não aponta isso no referencial teórico, parece um questionamento tendencioso. Eu já estou dizendo que o secretário ele pode contribuir. E Beli. E tu está dizendo com isso com base em quê? Aí vem o questionamento da banca. Ô, fulano, você está dizendo isso com base em quê? Então, às vezes, é melhor a gente se precaver
e ir lá no CI. Será que o secretário pode? Porque no meu resultado, possa ser que ele não possa contribuir, porque isso vai ser uma atribuição de outra pessoa, entendeu? Mas eu acho que vocês entenderam aqui essa pegada, sim ou não? E assim, encerramos por hoje, tá certo? Encerramos por hoje a nossa aula. Hoje foi um caldo grosso aqui, viu? Porque tinha muito conteúdo para vocês, e com base nessas aulas, vocês agora vão partir para o artigo de vocês, tá certo? Quem quiser uma dica ou outra, pode mandar no WhatsApp. Assim, eu estou atolada, mas, obviamente, que eu vou dar um retorno para vocês. Não exatamente na mesma hora, porque, inclusive, eu tenho que fazer uma análise crítica de um artigo para amanhã de tarde e apresentar no doutorado. E que é uma análise crítica, minha gente? Eu vou pegar um artigo que foi publicado e eu vou analisar ele para dizer se a introdução tem todos esses itens que eu apresentei. E pode ter artigo que não vai ter. Ah, professor, e por que foi publicado? Porque o avaliador aprovou. A avaliação é subjetiva, tem gente que não aprova e tem gente que aprova. Então, eu vou pegar um artigo para apresentar aos colegas, vou dizer, essa introdução, esse trabalho falou disso, a problemática foi disso, não teve pergunta, problema, meu, mas teve uma frase. Então, eu preciso achar um artigo, estudar, para fazer a apresentação dele amanhã de tarde. E detalhe, minha gente, deixa eu dizer a vocês. O professor, na terça